Eu não posso deixar de começar o programa de hoje falando da pauta X, né, da pauta X, da pauta Twitter. E como todos nós vimos, a não ser que você estivesse em uma caverna, logo no início do dia de ontem, o acesso ao X no Brasil tinha sido magicamente restabelecido por razões à época desconhecidas, né? Hoje, agora, nós já sabemos o que ocorreu. Eu me lembro de ter não consegui nem ir para academia ontem porque fiquei no telefone com fontes, especialistas, donos de provedores, etc., para entender o que tinha acontecido. E, na realidade, parece que foi uma jogada por parte do X para driblar as imposições ilegais do ministro Alexandre de Moraes, que resultaram no banimento da plataforma no Brasil. Houve várias versões sobre o assunto. Uma das versões dizia que tinha sido parte da mudança da plataforma da Califórnia para o Texas, mas essa mudança do Cloudflare não tinha acontecido aqui nos Estados Unidos, aconteceu só no Brasil, e a gente vai ver aqui que houve uma postagem do próprio X dizendo que também não foi isso, que foi só porque eles estavam sem acesso à rede no Brasil, tiveram que, por conta da mudança do Brasil, fazer certas adaptações, e isso resultou acidentalmente, né? E é claro que a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, né, a rede estatal da Coreia do Norte, não deixaria de se manifestar. Antes da gente entender melhor essa questão, vamos ver o que a vaquinha da Globo estava falando ontem ao vivo. Bota pra gente, Bruno. Faça seus perfis na rede social agora pela manhã. A procurado do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que a plataforma segue suspensa no Brasil e disse que ainda provavelmente se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra, o X está suspenso no Brasil desde o... Olha, para um minuto para olhar a cara dela e entendam a gravidade desse posicionamento por parte de um jornalista. Fim do mês passado, depois que o bilionário Elon Musk, abertamente, de maneira pública, avisou que passaria a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, como a de indicar um representante legal no país, de sustar contas que estavam ameaçando policiais federais e pagar multas que somavam quase 19 milhões. Essa história da ameaça a policiais federais, até hoje, onde eu consegui apurar, é uma puta de uma balela, né? Eu trouxe aqui o próprio Alan dos Santos no programa para comentar o assunto. Eu não vi em nenhum lugar ameaças. Eu vi uma coisa absolutamente imprópria, de mau gosto, que talvez devesse até ser objeto de processo civil por parte do senador Marcos Duval, que teria feito uma postagem do delegado da Polícia Federal, que é o capacho lá, o capanga do Alexandre de Moraes, que é o Schor, Fábio Schor, onde aparentemente ele estava com os filhos pequenos, né, para identificar eles. Não era uma ameaça aos filhos, não era ameaça a ele, mas para identificar quem era o autor desses absurdos que estão acontecendo. O que é, num certo sentido, absolutamente legítimo, que é a exposição de quem são os agentes públicos, porque são agentes públicos, então respondem ao público sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, é importante que a gente saiba quem é Fábio Schor. O que é absolutamente reprovável é que a família dele apareça nesse negócio. Vocês nunca vão ver Paulo Figueiredo expondo a família de ninguém. Vocês nunca vão ver Paulo Figueiredo, muito menos quando a gente está falando de menores e crianças. Eu tenho tanta preservação nesse sentido, que eu não falo da vida sexual das pessoas, chegam fofoca para mim sobre o que o Alexandre gosta, o que o Alexandre não gosta. Vocês nunca vão me ver falando sobre esse tipo de coisa. O que eu procuro preservar é a vida pessoal das pessoas. Talvez pelo lugar onde eu tenha crescido, por eu ter crescido como neto de presidente e depois ex-presidente, e eu sempre gostei de ter a minha privacidade preservada, eu acho que eu automaticamente transfiro essa cortesia aos demais, que eu acho que é uma questão de dignidade, né? Até as minhas próprias filhas, vocês que acompanham as minhas redes sociais, sabem que todas as vezes que eu posto fotos em que em algum momento aparecem as minhas filhas, eu não mostro o rosto delas, porque eu optei por ser uma pessoa pública, elas não. Então, só para fazer essa ressalva a respeito do que ela está dizendo. Agora, ameaças, eu não vi até hoje essas tais ameaças, né? O que é ameaça? Alguém tem que ir lá e fazer alguma coisa contra esse cara, ou eu vou lá fazer, isso seria mais incitação. Ameaça seria algo mais do tipo, eu vou lá e vou fazer alguma coisa contra esses caras e a família dele. Eu sei onde você mora, eu vou atrás de você, isso é ameaça. Seja como for, existe uma diferença entre o que é moralmente reprovável e o que é criminoso. Eu não vi atuação criminosa, mas certamente vi atuação moralmente reprovável no caso do senador Marcos Duval. E aí a gente tem que entrar em algumas coisas. Primeiro, todo mundo sabe que o Marcos Duval não bate muito bem. Então já tem que dar um desconto. Segundo, que o cara está passando por um negócio que é absolutamente injustificável. Então a gente já está falando de uma pessoa que entrou num estado de desespero. E eu acho que é parecido com o Roberto Jefferson nesse caso, né? O Roberto Jefferson já vinha com algumas instabilidades e depois levaram ele a um estado de desespero, porque o que aconteceu com o Roberto Jefferson foi moralmente injustificável. E aí a gente leva isso em consideração. A versão da Coreia do Norte, da rede estatal da Coreia do Norte, também conhecida como Globo News, é de que houve ameaças a agentes da Polícia Federal. Até hoje nunca apareceram pra gente. Multas foram quitadas. Os outros descumprimentos não foram
lavados pelo bilionário. Além da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes, na época, também proibiu os usuários de utilizarem redes privadas para acessar o aplicativo sob uma pena de R$50 mil. Bom, para você entender o que está acontecendo, o X segue suspenso. E a gente traz para você aqui a informação de que o presidente da Anatel, pessoalmente, está fazendo uma verificação a respeito dessa oscilação que está produzindo acessos ao X indevidos. A plataforma segue suspensa no Brasil. A plataforma hoje, inclusive, como informou a coluna Mônica Bergman, é alvo de um protesto de intelectuais da Europa, da América Latina, em defesa da legislação brasileira e contra o bilionário Elon Musk, apontando-o como... Carta de protestos de intelectuais. Nunca teve tão claro a separação entre o povo e os iluminados, os ungidos. 40 minutos, iniciou uma apuração pessoal para entender se há alguma violação de plataforma à ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu digo plataforma, não estou falando do X, estou falando dos provedores de acesso. Se tiver, pode dar ruim. Vem uma ameaça. E a ameaça, lembra que vem da... Essa sim é ameaça. Vindo da porta-voz do governo, da porta-voz do STF. Né? Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte, mesmo que os brasileiros ontem pudessem acessar o X sem se utilizarem de nenhum meio externo, só entrando no aplicativo que estava desbloqueado, a vaquinha da Globo estava implorando, basicamente, para que as pessoas não utilizassem o X, porque a decisão do Supremo ainda estaria valendo, e o Capacho, que é o presidente da Anatel, já estaria verificando pessoalmente o que aconteceu. Para entender melhor o que de fato fez com que o X pudesse ser acessado, eu vou ler para vocês uma thread ontem do Fábio Akita, que viralizou ontem. Eu não sou especialista em... Não, vamos lá. Cadê a thread? Cadê a thread? Não estou com a thread aqui, vou ler na tela, vamos lá. Sobre a instabilidade do X estar acessível, do que eu li até agora parece o seguinte: o X mudou de IPs próprios para ficar embaixo do Cloudflare. Eu não conheço a topologia deles, mas, segundo especulação, não tem como bloquear IPs específicos do X. Agora, por que teria que bloquear toda a Cloudflare? Alguém confirma isso? E ele continua. Assumindo que é verdade, não tem como bloquear a Cloudflare. Nós, que somos desenvolvedores, usamos isso todo dia, porque todo site que se preza hoje está embaixo de uma camada de segurança da Cloudflare. É verdade, o próprio Paulo Figueiredo Show está embaixo da Cloudflare. Parece que muitos sites do governo.br também estão. Se bloquear eles, você bloqueia os sites do governo junto. Em todas as operadoras telecoms tem DNS próprio. Nesse momento, o domínio x.com deve estar bloqueado. Mas então, se você trocar o DNS para 1.1.1.1, 8.8.8.8 ou qualquer outro de fora, ou qualquer outro fora, deveria conseguir acessar. A ordem inconstitucional e ilegal de multar os usuários que tentem acessar o X é aberto à interpretação. Na prática, vale o que passar na cabeça do Xandão. Verdade, não tem mais lei no Brasil. Na primeira ordem, ele tinha tornado ilegal usar o VPN, mandando até remover apps da loja da Apple Google. Depois voltou atrás disso, mas manteve a multa. Ele diz que qualquer um que acessar o X usando qualquer subterfúgio. Ok, o caso agora não é mais subterfúgio, mas então que continua sendo proibido acessar o X. É esse acabou? Bom, eu não sou especialista em TI, como eu estava dizendo, mas o que parece ter acontecido a partir dessa e de várias outras explicações é que o X mudou o IP dele, que antes era próprio, para uma empresa, que é essa Cloudflare, debaixo da qual está grande parte dos sites no Brasil, no exterior. Né? Portanto, você poderia bloquear o Cloudflare, mas isso geraria um impacto enorme, que ia derrubar vários sites, sites de banco, etc., inclusive sites do próprio governo brasileiro. Isso indicaria que o Alexandre talvez fosse ter uma dificuldade maior em realizar o bloqueio, já que sem a cooperação do Cloudflare, ele não ia nem saber qual IP que o X estaria utilizando. No entanto, não foi isso que aconteceu, porque rapidamente a Cloudflare abaixou a cabeça para o Supremo Tribunal Federal e aceitou isolar o tráfego no X para que a Anatel conseguisse bloquear apenas a rede social, sem, em tese, afetar qualquer outro site. E isso veio, inclusive a decisão do Alexandre de Moraes já vazou, isso veio depois de uma decisão do próprio Alexandre, onde ele determinou que a Anatel adotasse imediatamente todas as providências necessárias para a concretização e manutenção da suspensão do funcionamento do X em todo o território nacional, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aliás, anote a importância dele ter jogado o banimento do X para apreciação colegiada, já que agora ele fala não que foi ele quem determinou, mas sim a primeira turma do STF, inclusive suspendendo a utilização dos seus novos acessos pelos servidores CDN Cloudflare, Fastly, Edge Uno em 24 horas. E não acabou por aí. Né? Antes de eu passar para esse próximo ponto, eu quero chamar a atenção para um ponto central, que eu sempre falo aqui. Né? A ditadura, ela não acontece só com a vontade de um indivíduo, mas ela precisa da cooperação
de diversos indivíduos da sociedade nos mais variados setores. Quando você for imaginar que um provedor de internet, né, seria responsável pela manutenção da ditadura? Eu ontem, por exemplo, conversei com um dono de um provedor substancialmente grande, dos vários que eu conversei, e ele disse que o provedor dele, não estava cumprindo a ordem, que ele tinha respondido à Anatel que as condições legais não tinham sido atendidas na ordem da Anatel, e ele estava operando e não ia bloquear o X, e estava lá recorrendo. Então, essa é a atitude correta, essa é a atitude de quem tem brio. Ah, mas vai sofrer as consequências. Então, no caso da Cloudflare, Money Talks, Bullshit Walks, eles resolveram, com um cliente grande, como é o governo, se dobrar. Né? E a gente vai falar sobre esse negócio de se dobrar. Né? Porque não acabou por aí. Não apenas essa providência foi cumprida pela Cloudflare, como também o Alexandre multou o X e a Starlink, de novo jogando a Starlink no meio dessa história, que não tem nada a ver com a Starlink, numa multa de 5 milhões de reais, porque, segundo o Alexandre, abre aspas, não há, portanto, dúvidas de que a plataforma X, sob comando direto do Elon Musk, que não é o CEO do X, novamente pretende desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, pois a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão. Então, a Cloudflare entregou o X para o Alexandre multou o X em 5 milhões de reais e o acesso à plataforma foi novamente bloqueado no Brasil. Então, vitória para o Alexandre. Somado a isso, a gente teve também uma declaração que já ontem levantou uma preocupação extrema por parte da parte de perfil de assuntos governamentais globais do X, que é o perfil oficial deles no mundo. Então, diz o seguinte, quando o X foi desligado no Brasil, nossa infraestrutura para fornecer serviço para a América Latina não estava mais acessível para a nossa equipe. Para continuar fornecendo o serviço ideal para os nossos usuários, mudamos de operadora de rede. Então, isso meio que morre a história do Texas, de que foi porque mudaram de São Francisco para o Texas, e eu adoro quando aparecem isso, especialistas do Twitter que dão informações categóricas, né? Apuração, que é bom, ninguém gosta de fazer. Mas diz aqui, essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária dos serviços para usuários do Brasil. Sabemos se isso é verdade? Não parece. Não parece. Parece ser um caô, um somebody love, um migué. Mas essa é a versão oficial no perfil do X. Então diz assim, embora esperemos que a plataforma fique inacessível novamente em breve, e ficou, continuaremos os esforços, essa parte aqui foi preocupante, continuaremos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro. Essa parte final é muito preocupante. Continuar esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro? Das duas, uma. Ou isso também é um migué gigantesco para falar que o X está tentando colaborar, ou de fato o X está tentando colaborar. Isso porque, de fato, como eu disse no início do programa, os perfis censurados pelo Supremo, que haviam sido liberados pelo Elon Musk, foram novamente bloqueados. Novamente bloqueados. Isso inclui, no caso dos meus perfis novos que nunca haviam sido ainda bloqueados. E já havia conversas nos bastidores, e para deixar claro aqui para vocês, assim que o X for restabelecido no Brasil, eu vou abrir o P Figueiredo BR 4 ou 04 ou 04, eu vou criar um usuário e vai ter o meu quarto perfil para o Brasil. E quantas vezes for necessário eu vou criando. Então ele já tirou um perfil novo meu com 100 e pouco, outro com 170 e pouco, outro com 116, e vai tirando, e eu vou criando novos perfis e a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. Da minha parte não tem vocês vão ver aqui que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, não tem 1 milímetro de concessão. O que eu posso dizer é que já havia conversas nos bastidores de Brasília sobre um possível diálogo para a tentativa de um acordo entre o Alexandre e o Musk, mas nada disso era confirmado. O próprio presidente da Anatel disse que avisou o Alexandre que o Musk deveria passar a agir como um pirata e que eles já estavam se preparando para mais migués do X e do Elon Musk. E eu tenho que dizer isso para vocês, às vezes as pessoas... É muito engraçado, eu acho isso muito engraçado. A quantidade de e-mail de gente que eu recebo que dizem, Paulo, eu preciso falar com o Elon Musk. Eu tenho um projeto que eu quero apresentar para ele, eu tenho uma ideia. E eu fico pensando sempre o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Primeiro que eu vou pegar o telefone e falar, Elon, aqui, o seu José Antônio de Piracicaba precisa muito falar contigo. Eu não sei o que se passa nessa cabeça dessas pessoas, mas eu tenho que trazer a realidade para vocês. Algo que eu venho dizendo há muito tempo. O Elon Musk é uma pessoa de muito difícil acesso. Muito difícil acesso. Até mesmo os congressistas americanos têm dificuldade em chegar a ele para tratar de algum assunto. Então, isso implica num desconhecimento geral acerca dos planos do Elon Musk. Então, para todos os efeitos, não tinha como a gente saber o que o Elon Musk está planejando. Né? Mas isso parece ter mudado. A gente está vendo indicativos de algo caminhando numa outra direção. E vocês podem lembrar, quem acessa o meu X, que eu botei um tweet na semana retrasada, antes de eu sair de férias, dizendo o seguinte, olha, teremos novidades num futuro próximo sobre
a luta pela liberdade de expressão. Algumas boas e outras não tão boas. Agora eu posso falar sobre o que eu estava dizendo. As novidades boas eram aquelas que a gente conseguiu obter no Congresso, de que a gente vai falar mais tarde, absolutamente históricas. As não tão boas eram as notícias que eu estava recebendo do pessoal do X dessa tentativa de acordo entre o Musk e o Alexandre de Moraes. E aí veio hoje a notícia da Mônica Bergamo, que diz o seguinte: X suspende contas no Brasil de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Marcos Duval. Segundo apurou a Mônica Bergamo, que tem fontes em lugares relevantes em Brasília, a gente tem que dar isso a ela, né? Às vezes nem sempre são precisas, mas a gente tem que reconhecer que a Mônica Bergamo tem fontes relevantes. A suspensão do meu perfil, do Alan, do Monark, do Constantino, acho que da Ludmilla também foi, do Marcos Duval, etc., foi entendida, diz a reportagem dela, foi entendida no STF como um sinal de que o bilionário finalmente pode estar revendo a decisão de descumprir as ordens judiciais no Brasil. Nessa semana, o X também pagou 18 milhões de reais em multas impostas ao Supremo. Será que a posição do Elon Musk está mudando? Infelizmente, eu digo para vocês que parece que sim. E nós tivemos essa publicação no Space Liberdade, onde os advogados do X teriam informado, se não me engano, a CNN Brasil, de que a rede vai sim voltar a cumprir as ordens do Alexandre de Moraes para voltar no Brasil. E essa teria sido a origem dos bloqueios das minhas contas, do Alan, etc. Eu tenho que jogar as coisas para vocês como elas são. Tem negócio de xadrez 4D, tem uma estratégia mirabolante. Claro que tudo isso soa um pouco esquisito. E a gente tem que avaliar de forma esquisita. Tudo que eu consegui confirmar mostra que sim, está havendo uma flexibilização, uma tentativa de flexibilização pelo Elon Musk. Ele tem algum plano por trás disso? Eu confesso que eu não sei, porque não faz muito sentido para mim que, ao mesmo tempo em que ele tivesse feito um subterfúgio para restabelecer o X no Brasil, e me parece que foi isso que aconteceu, né, ele estivesse negociando para poder voltar. Mas também não faz sentido que, ao mesmo tempo que ele estivesse negociando para poder voltar, ele estivesse cumprindo ordens judiciais do STF, inclusive contra jornalistas e congressistas, que é algo que ele manifestou o tempo inteiro que era contra. Então não faz sentido você criar um perfil Alexandre Files e, ao mesmo tempo, se dobra as decisões do Alexandre. Teve uma outra entrevista que eu não vou colocar aqui, nessa semana, que também me chamou muita atenção, de uma posição do Elon Musk, onde ele diz o seguinte: olha, o X no Brasil, ou em qualquer lugar, né, você diz aqui diz assim, a postura dele diz o seguinte, vou tentar resumir para vocês em inglês o que ele disse. Ele fala o seguinte: olha, nós temos que cumprir a lei de cada país. O momento onde nós não cumprimos a lei dos países é porque, aparentemente, as decisões judiciais estavam violando a lei desses países. Mas se um país não gosta das suas leis, o seu povo deve pressionar os seus representantes para que mude essas leis. E no caso do Brasil é exatamente isso. A gente tem decisões que vão contra a lei do Brasil. Quase que de forma unânime, segundo os juristas, o Alexandre viola as leis do Brasil, né? Então, para se confirmar isso que a gente está falando, e eu mostro que há algumas... Não está muito claro o que está acontecendo, mas se confirmar que de fato o Elon Musk está se dobrando, para vocês terem ideia, o roteiro do programa não estava finalizado, e a gente teve essa notícia que saiu na CNN dos advogados do X, dizendo que informaram ao Supremo que vão passar a cumprir as decisões. A gente não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente o grande Elon Musk, o homem mais rico do mundo, teria capitulado para um mero burocrata em Brasília. E se isso for verdade, e o X fizer o que os advogados supostamente disseram que farão, né, não somente isso foi uma decisão imoral por parte do Elon Musk, que viola tudo que ele tinha dito, inclusive a mim publicamente, de que princípios importavam mais do que dinheiro, mas também coloca as pessoas em risco. Porque, vejam essa outra notícia. Moraes manda a Polícia Federal investigar usuários do Twitter/X pós-bloqueio. Quantas pessoas estimuladas pelo próprio Elon Musk não se surgiram contra as arbitrariedades que tiraram o X do ar, utilizando o próprio X? Estimuladas pelo Elon. Agora a Polícia Federal vai investigar essas pessoas e o X vai fazer o que o Elon Musk denunciou que havia sido pedido e compartilhar os dados dessas pessoas? Essa é a pergunta. E se o Musk se render, ele não vai estar traindo só os princípios dele, mas também aqueles que acreditaram na palavra dele. E eu vou expor no ar aqui para vocês, eu gosto de ter o máximo de transparência que eu posso, que eu fiz chegar ao Elon Musk, e eu confirmo que chegou a ele uma mensagem pessoal minha, dizendo
que o recuo pessoal dele traria grandes prejuízos no Brasil, sobretudo em um momento em que a gente está a menos de um punhado de votos de conseguir o impeachment do Alexandre. Ainda assim, para que a gente possa ter uma medida da insegurança jurídica absurda que foi causada por essa brincadeira entre o Uísque e o Alexandre, e para ilustrar como o Estado policial chega à Polícia Federal investigando as pessoas, o cidadão comum, por usar uma plataforma, mas chega também aos donos dos negócios. Vou compartilhar com vocês o que uma fonte de uma empresa provedora da internet disse para mim, e aqui eu compartilho ipsis literis. Diz essa fonte: a Anatel me ligou ontem às 19 horas pedindo para manter as equipes de NOC, Network Operations Center, ou Centro de Operações de Rede, de prontidão para a chegada da decisão. Aqui se referindo à decisão do Alexandre. Olha isso, a Anatel liga para deixar uma equipe de prontidão para uma decisão que ainda não saiu. Para mim, a empresa chegou às 3h30 da madrugada. As grandes tele, Vivo, Claro, TIM e Oi, já bloquearam os IPs mencionados na ordem. Contudo, resta saber se na próxima atualização do Cloudflare vão mudar os IPs como de costume. Nas grandes operadoras já estão ocorrendo instabilidades nos serviços por conta da decisão do Alexandre. Estamos aguardando até o meio-dia para ver o verdadeiro impacto desse bloqueio também para os demais serviços fora do X. E também, mediante as palavras da Cloudflare, que iria cumprir as ordens do Brasil, se isso sequer vai acontecer, pois tem um contrato americano que resguarda a operação do X com a Cloudflare. Talvez o William possa processar a Cloudflare aqui no exterior, se ele tivesse disposto, né, a fazer o que ele tem que fazer. A gente tem também a íntegra do ofício da Anatel, que está sendo enviado aos prestadores de serviço na área de telecom. E, então, a gente vê que na decisão do Alexandre de Moraes, ele nem sequer cita o dispositivo legal que permite com que ele ordene esses bloqueios. E o ofício da Anatel basicamente manda cumpre essa parada aí e ninguém vai sair ferido. São os canalhas. Né? Isso não é o que eles amam dizer, o Estado democrático de direito. Isso é um Estado policial, onde o empresário tem que botar a equipe às 3h30 da manhã, a equipe de prontidão para receber uma ordem futura. Isso é Estado policial, onde a Polícia Federal investiga as pessoas pelo crime. Isso é o crime de ler livro. A gente voltou à era da lista dos livros proibidos. Só que hoje não é mais livro. Né? Então, é o pavor, a democracia é o cidadão com medo da polícia por ele acessar a informação. Como que não podem perceber que isso é distópico? O juiz não traz um embasamento legal para a decisão e os capachos, né, ainda assim aceitam cumprir as determinações. Eu já disse isso e repito. O Alexandre de Moraes se comporta como um mafioso. E esse mafioso só se sustenta no poder porque tem aqueles que são os seus capangas, como o pessoal da Anatel do Lula. E piora, porque quando eu falo mafioso, não é uma figura de linguagem. Eu estou falando mafioso mesmo. Uma outra fonte me informou que recebeu uma ligação da Anatel de Brasília de forma intimidadora também para que ele ficasse de plantão. Intimidadora. Para completar a cagada, a decisão está transferindo para os provedores de internet a responsabilidade de manter o X bloqueado. Ou seja, transfere ao provedor de internet a função de polícia. Só que como eles não têm acesso ao sistema da Cloudflare, eles não conseguem manter o X bloqueado, já que por razões de segurança, os IPs mudam constantemente, seria necessário o cara acessar a tecnologia da Cloudflare para descobrir qual seria o novo IP. Então a máfia traz uma insegurança jurídica absurda. É quase que uma milícia numa favela do Rio de Janeiro. Dá teu jeito. Porque além de colocar na reta quem não tem absolutamente nada a ver com a história, né, além de não ter nada a ver, a responsabilidade por fazer o Alexandre agora, o que o Alexandre quer, cai no colo dos provedores que sequer têm os meios para fazer o que ele quer. Então qual que é o próximo passo? Multar os provedores? No Brasil de hoje não é impossível. Eu digo que é importante saber de tudo isso, mas a gente não sabe. Talvez tenha sido resolvido. Talvez tudo tenha sido resolvido da pior maneira, com o restabelecimento do X no Brasil nas mesmas condições das outras redes. Talvez seja a hora dos brasileiros irem para o Truth Social e por aí vai. Então, a solução, eu sempre falo isso, eu falei isso aqui no programa há pouco tempo, um discurso do Ronald Reagan que eu coloquei aqui. Em toda guerra existe uma forma muito fácil de você acabar com a guerra e você conseguir paz. É a rendição. Eu coloquei esse discurso do Reagan aqui, Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Mas até que ponto a gente vai se render? Porque toda vez que a gente se rende, diz o Ronald Reagan, os tiranos avançam um pouco mais, até que a gente vai chegar num ponto onde fica insuportável. Caso o Elon Musk tenha mesmo se rendido e capitulado, é um retrato do tempo que a gente vive. No mundo inteiro. Mas o Brasil talvez seja... E é triste isso, que nós somos brasileiros, né?
que o Brasil seja o maior retrato desse Estado policialesco. Um juiz que decide, sem sequer citar uma lei que o ampare. Ele não sabe quais sites vão ser afetados pela decisão dele. E também não liga. Ele multa o X por fazer algo que não é ilícito nem ilegal. Multa a Starlink, que é uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com a situação. E pede para empresários, donos de provedores, façam algo impossível só para que seja cumprido o que ele imaginou na cabeça perturbada dele. É claro que o que está por trás disso, quando eu digo que isso é uma questão global, vocês já sabem que tem gente que reclamou já que eu bebo água durante o programa e falou assim, meu amigo, eu estou falando nesse momento há aproximadamente 40 minutos. Aliás, nem sei o que está acontecendo, que audiência é essa. Eu olhei agora, quase 25 mil pessoas assistindo. Eu bebo água porque ninguém aguenta falar 40 minutos sem tomar um gole d'água.